abra a sua Bíblia comigo. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Se Jesus não quiser falar nesse texto, tem alguma coisa errada. Porque da oferta até a pregação, é exatamente isso que o Espírito Santo quer falar nessa casa. Glória! Amém? Amém. Diz o texto: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Você pode orar comigo nessa casa? Espírito Santo de Deus, na tua presença estou, mais uma vez como canal da tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo, como confirmação da tua presença, que o Senhor não se retire daqui, amém, mas que nós possamos te sentir através da mensagem que aqui será transmitida. Espírito Santo, aqui nesse altar eu sou apenas instrumento, e eu peço para que o Senhor possa me usar da maneira como o Senhor bem quiser, porque o Senhor sabe que nunca foi sobre mim, mas sempre foi sobre o Senhor. Eu te peço, Pai, para preparar cada coração como uma terra, Pai, para que possa receber essa semente e que nós possamos sair daqui transbordando da graça que é infinita e que vem do trono. Eu te peço, Pai, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero louvar ao meu Deus por essa honra ministerial. Quero agradecer ao pastor dessa igreja, a liderança dessa juventude. É com temor e reverência que eu assumo a tribuna nessa noite. Eu gosto sempre de falar onde eu passo que a palavra tem dono, a igreja tem dono e a profeta tem dono também. Eu não tenho nada a lhe dizer, mas eu trago da parte do Senhor uma palavra revelada e já confirmada ao seu coração. Quando eu recebi o convite para que eu estivesse pregando aqui nessa noite, eu olhei o banner e eu vi que uma temática foi construída para essa juventude. Eu vi que aqui essa juventude é uma juventude que busca profundidade, que busca novos níveis. E eu fui perguntar ao dono da obra o que eu deveria pregar aqui nessa casa. Aleluia. E eu lembro que eu entrei para dentro do meu quarto e eu fui falar com o Espírito Santo sobre profundidade. E a primeira coisa que o Espírito Santo me disse foi: filha, profundidade nunca foi sinônimo de conforto. Lugares profundos são lugares onde não há aplausos, onde não há plateia, onde não há um abraço e muitas vezes não há uma mão amiga. Lugares profundos muitas vezes é cenário de esconderijo, refúgio, consolo. E só precisa de esconderijo quem está com medo. Só precisa de consolo quem está com o coração quebrantado, aflito. Profundidade nunca foi lugar de conforto. Se lembra de José? Só porque teve sonhos de Deus, foi parar nas profundezas de uma cisterna. Elias, o profeta audacioso, no auge do seu ministério, entra em crise e vai parar nas profundezas de uma caverna. Ou ainda Jonas, sem entender aquilo que Deus queria para a sua vida, tentando fugir daquilo que o Senhor havia o convocado, vai parar nas profundezas de um mar, dentro das entranhas de um peixe. Ou ainda Daniel, que cumprindo o seu chamado, se viu dentro de uma cova cheia de leões. Mas por que não falar de Jesus, que por amor a mim e a você, se sujeitou à morte de cruz, e foi para as profundezas de um sepulcro,
para proclamar que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A profundidade nunca foi lugar de conforto, mas sempre foi um lugar de encontro. Se José não vai para aquela cisterna, ele nunca seria governador. Se Elias não conhece as profundezas daquela caverna, ele não escutaria Deus naquele vento suave, naquela brisa suave. Se Jonas não vai para dentro daquele peixe, talvez ele nunca compreendesse o quão forte e profético era o que Deus tinha na história dele. Se Jesus não vai para aquela cruz do Calvário, se Jesus não vai para as profundezas daquele sepulcro, eu e você não estaríamos aqui para contar a nossa história. O Senhor Jesus trouxe pessoas aqui nessa casa que têm passado por lugares e têm caminhado e têm entrado em situações que nunca imaginou viver. E a gente pensa que quando a gente passa por algo assim, significa ausência de Deus, ausência de cuidado, porque como eu vou viver um nível profundo com Deus, se eu estou me sentindo um miserável, um pecador, um pequeno, diante da situação que eu estou vivendo. Aí Jesus está dizendo, eu te levo para lugares desconfortáveis, porque é lá que eu te encontro. Bendita é a causa que te trouxe aqui hoje. Que eu vim aqui hoje porque eu não estou aguentando mais essa depressão. Bendita é a causa que te aproxima de Deus. Eu não sei qual é o motivo que te tirou da sua casa, que não te fez temer a chuva, que não te fez se amedrontar com nada. Mas bendita é a causa que te aproxima do Eterno. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela não é um conglomerado de histórias escritas de forma aleatória, não. A palavra do Senhor, em cada página, de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos revelar um grande plano de salvação, uma verdadeira história de amor de Cristo por você. E quando a gente pega a Bíblia, a gente inicia lá em Gênesis, e a gente vê que do capítulo 1 até o início do capítulo 3, o nosso Deus está criando tudo. Aí o texto diz que no final do dia, o Senhor vai dar testemunho da sua criação, Ele vai se alegrar com aquilo que Ele havia feito, e Ele vai ver que tudo que havia feito era bom. Mas o ápice da criação de Deus foi o homem. Porque Ele colocou algo em mim e você que outra criatura não tem, que é a oportunidade da criatura falar com o Criador. Você vai encontrar na Bíblia o Senhor dando ordens para o mar, mas você não vai encontrar o mar tendo oportunidade de responder a Deus. Você vai encontrar na Bíblia Deus falando com várias criaturas, mas nenhuma, com exceção ao homem, tem a oportunidade de dialogar com o Pai. O Senhor colocou algo em mim e você que é tão especial, algo único, algo insubstituível, algo que nada no mundo preenche, um vazio que é do tamanho de Jesus, que é para todas as vezes que você entrar em crise, você se olhar no espelho e lembrar que você faz parte de um grande projeto, e que se você faz parte de um grande projeto, você tem valor. Mas o homem, mesmo tendo dentro de si algo tão especial, a Bíblia vai dizer que ele peca. A Bíblia vai dizer que o homem, no seu egoísmo, na sua tentativa de ser igual a Deus, ele vai falhar. O homem cai. Nesse momento, Deus tinha inúmeros motivos para desistir de nós. Mas o texto diz que, embora o homem tenha sido expulso do jardim do Éden, o nosso Deus não deixa de observar aquela geração. Aí em Gênesis capítulo 6 está dizendo que o nosso Deus desce à terra para ver como que estava aquela geração. E ele vai ver que a geração de Adão havia pecado muito mais do que o próprio Adão, a ponto do Senhor dizer que o pecado daquele povo estava cheirando mal às suas narinas.
E ele prossegue dizendo uma das frases mais tristes da Bíblia, que é: eu me arrependo de ter feito o homem. Nesse momento o juízo de Deus gritava para que ele exterminasse o povo, para que ele desistisse do projeto, para que ele abandonasse o plano de salvação. Mas aí nesse mesmo capítulo 6 está dizendo que dentre aquela geração pecaminosa, decaída, um homem vai achar graça diante dos olhos de Deus. E achar graça diante dos olhos de Deus é quando a graça do Senhor encobre todos os nossos defeitos. E essa graça foi suficiente para salvar Noé e toda a sua casa. Nós passamos o capítulo 6, aquela geração passa, e agora a gente entra no capítulo 11 de Gênesis. E mais uma geração vai entristecer o Senhor. A Bíblia diz que aquele povo, na tentativa de fugir de Deus, vai ter uma péssima ideia. Vamos construir uma torre que chega até o céu. O Senhor desce, confunde as línguas na torre de Babel. E mais uma geração entristece a Deus. Mas no capítulo 12 está dizendo que Deus vai fazer algo totalmente diferente. É que o Senhor não desistiu do projeto. E agora ele vai entrar em uma terra idólatra, em Ur dos Caldeus, e vai encontrar um homem por nome Abrão. E vai dizer: Abrão, vamos fazer uma coisa diferente. O quê? É que as gerações passadas falharam. A geração passada não conseguiu entender o projeto. Mas Abrão, eu não desisti do meu plano. Aleluia. Eu não desisti do homem. Faz o seguinte, Abrão, o quê? Vamos comigo. Vamos aonde, Senhor? Sai daí de onde você está. Deixa isso aí que você hoje está vivendo. Mas isso é importante. Deixa e vem comigo. Eu quero te fazer olhar para as estrelas e entender o quão grande é o meu chamado na sua vida e na sua existência. Ei, o Espírito Santo hoje está bradando na casa com pessoas e dizendo: eu tenho te chamado para algo maior. Aleluia. Mas o novo não vai se manifestar enquanto o velho não sair. Aquilo, mas para onde eu tenho que ir? Para onde o Espírito Santo está te guiando? Aquilo, mas o que eu tenho que fazer? Só escute a voz do Espírito Santo e deixa que o resto Ele faz. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Viver o profundo com Deus é sair do confortável. Abraão é conhecido como um amigo de Deus. A gente sai da geração de Abraão e entra na geração de Isaac. Isaac segue os mesmos passos que o seu pai. A gente sai da geração de Isaac e entra na geração de Jacó, aquele que teve um encontro com Deus no vale de Jacó. E é interessante que o livro de Oséias vai nos dizer que Jacó tem o seu nome mudado para Israel, porque é aquele que luta com Deus e prevalece. Quando a gente escuta isso, pelo menos eu fico até indignada. Porque como pode um homem lutar com Deus e prevalecer? Qual é a lógica dessa frase? Aí a gente vai encontrar a resposta, sabe aonde? Na Bíblia. O mesmo livro de Oséias está dizendo que porque Jacó chorou, ele teve o seu nome mudado. Que porque Jacó chorou, ele teve a forma em que ele era conhecida mudada. E aí sim faz sentido. Porque Salmo 56 diz que um crente pode até esquecer das lágrimas que derrama, mas Deus não. Quando um crente vai chorar, a Bíblia, Salmo 56 está dizendo que Deus manda imediatamente um anjo com um odre na mão para pegar a lágrima daquele crente e levar para o altar. Por quê? Porque todas as vezes que o diabo olha para você e vê que você é falho, que ele pensa: agora Deus desiste dela, agora Deus desiste dele. Aí o Senhor diz: espera, olha no arquivo. Ela errou, mas tem lágrima. Ele errou, mas tem arquivo. Eu não desisto do projeto, porque ainda há remanescentes que mesmo chorando, que mesmo sofrendo, não negociam a sua fé, não negociam seus princípios, não vendem seus ministérios, não comercializam seu chamado. Aqui nessa casa há remanescentes que o Senhor tem levantado com autoridade sobre essa nação.
Senhor possa nos lançar como flechas. E que aonde nós viermos a chegar, que possam reconhecer que há na nossa vida uma presença sobrenatural que somente o Espírito Santo é capaz de fazer. Jacó tem o seu nome mudado. Quando a gente sai da geração de Jacó, a gente entra na geração de José. José é aquele que está no meio de uma terra que não lhe pertence, de um povo estranho. Ele está no meio daquele povo fazendo a diferença. E a Bíblia diz que ele acreditou tanto no projeto. A palavra do Senhor diz que ele acreditou tanto que ele chamou os seus irmãos e disse: olha, é o seguinte, quando eu morrer, não é para enterrar os meus ossos aqui no Egito. Quando eu morrer, não é para enterrar os meus ossos aqui onde eu estou. Por que não? Porque eu acredito que existe um projeto. E o projeto me diz que eu sou peregrino nessa terra estranha. Mas que quando vier a conclusão do projeto, nós vamos sair daqui para a terra prometida. Então, se o meu corpo não aguentar, se a minha carne não suportar, nem que sejam os meus ossos, mas vai entrar lá. Porque se existe um projeto e uma terra prometida, eu faço parte dele. Aqui nessa terra, nós estamos só de passagem. E muitas vezes nós ficamos aprisionados com as emoções daqui, com os prazeres e as cobranças daqui. E Jesus está dizendo: olha para cima. O céu não é apenas a sua origem, é o seu destino. Se lembre que há uma terra prometida, se lembre que há uma promessa. O Senhor hoje manda dizer aqui nessa casa: é tempo de despertamento. Viver o profundo com Deus é se preparar para a eternidade. Não dá para querer viver uma eternidade com Cristo se aqui você nem conversa com Ele. Relacionamento é conversar, é ter a intimidade de chegar e falar: pai, errei, pai, eu pequei, mas eu estou aqui. Aqui não é lugar de perfeito, aqui não é lugar de santo, aqui é lugar de pessoas que reconhecem que nós não somos nada, mas que o Senhor é tudo. A maior raiva de Satanás é que ele pensou que Deus teria dificuldade de encontrar alguém tão bom quanto ele. Aí Deus pega pó, poeira, e faz o homem imperfeito, indigno, mas que por ele enviou o seu filho Jesus para padecer na morte de cruz. Nós passamos a geração de José e nós entramos na geração de Moisés. Intimidade tamanha que quando subia no monte tudo tremia. E sabe o que eu acho interessante, pastor? Certo dia os irmãos de Moisés resolveram falar mal dele nos bastidores. Resolveram caluniar Moisés. Moisés nem sabia o que estava acontecendo, o que estavam tramando, mas o Senhor sabia, e o Senhor é amigo. Aí a Bíblia diz que o Senhor vai fazer uma reuniãozinha com Arão e Miriam e vai dizer para eles o seguinte: eu falo através de profeta? Eles vão dizer assim: através de sonhos e visões. Pois é, com Moisés, que é de quem vocês estão falando mal, eu falo face a face. Deus estava dizendo: não mexe com quem é projeto, porque tocar em quem é projeto é perigoso demais. Você nem sabe, mas o Senhor já tem te defendido de tantas causas. Porque tem mesas que você não estava sentado, mas o Senhor estava. Porque conversas que você não ouviu, o Senhor ouviu. E o Senhor está dizendo: antes que você soubesse que precisava de defesa, eu já havia saído em defesa a seu favor. Se você soubesse os livramentos que o Senhor te deu para que você estivesse aqui nessa casa, você o adorava do mais profundo da sua alma e dava a Ele a sua melhor adoração.
Porque quando você foi sair de casa, o diabo colocou tantos laços para que você não chegasse, mas olha só que coisa linda. Você está aqui. Nós saímos da geração de Moisés. E é interessante que o livro de Deuteronômio está falando que lá no Monte Moisés morre. A notícia não havia chegado, nem ainda no acampamento. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que antes que a notícia que Moisés havia morrido chegasse no acampamento, o Senhor vai se apresentar para uma pessoa. É Josué. E ele vai dizer: Josué, a geração de Moisés findou, mas agora o negócio é entre mim e você. Josué acreditou tanto no projeto que ele liderou o povo para que o povo pudesse entrar na terra prometida. Mas o livro que nós lemos e que foi lido também na palavra da oferta, vai dizer lá no capítulo 2, do versículo 10, que Josué morre, os anciões morrem, uma nova geração se levanta. Uma geração que não conhecia Deus, que não tinha lenço nos olhos nem marca nos joelhos. Uma geração que não sabia o que é pagar preço. Uma geração que não carregava consigo as marcas de Cristo. Aí a Bíblia vai dizer que esse povo peca e o Senhor os entrega nas mãos dos midianitas. Sofrer para o povo de Israel era algo costumeiro, mas sofrer dentro da promessa era a primeira vez. Porque para nós sofrer é algo que a gente está acostumado, mas dentro da promessa a gente tem a mania errada de achar que quando Deus nos convoca para uma missão, que a gente está tão protegido a ponto de não sofrer nada. Eu tenho falado todas as vezes que eu tenho pregado nos últimos dias, que o nosso chamado, que o nosso ministério, ele vai nos deixar marcas no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, mas que no grande dia do Senhor, Ele será o grande general que passará em revista de sua frota. E nós estaremos lá, marcados, sangrando, alguns feridos, mancos, mas finalmente nós estaremos lá. E tudo terá valido a pena. Aquele povo está debilitado. E quando eles ficam debilitados, eles clamam. A Bíblia não diz que o povo ora. A Bíblia diz que o povo clama. E qual que é a diferença entre clamar e orar? Depende da urgência de quem está fazendo. Você não vai encontrar uma mulher com o seu filho desfalecendo no seu braço, dizendo: por obséquio, poderia chamar o médico. Não! Essa mulher clama. Você não vai encontrar um homem com a sua família em uma casa cheia de chamas, dizendo: poderia, por gentileza, chamar o corpo de bombeiro. Não! Quem está na urgência clama. Então não julgue a forma que o outro adora. Você não tem ideia da urgência que o trouxe aqui. Não julgue a intensidade que o outro se entrega. Você não conhece a história. Aquilo hoje eu não tenho motivos para clamar. Mas então vamos clamar por quem está do seu lado. Porque tem batalhas que são tão silenciosas. Tem gente que chegou aqui sorrindo e cumprimentando todo mundo como se tivesse tudo bem. Mas só Deus sabe como está a sua alma. Aleluia! Aí o Senhor está dizendo: se você clamar, se você entendesse o valor do seu clamor. A Bíblia está dizendo que porque o povo clama, o anjo do Senhor vem. E se a sua Bíblia estiver no original, você vai ver que o termo anjo do Senhor está escrito com as iniciais maiúsculas. O que é isso? Teofania. Para a gente que não entende muito de teologia, eu vou deixar bem claro. Significa que todas as vezes em que no texto estiver o anjo do Senhor escrito de forma maiúscula, não é um anjo qualquer, é o próprio Deus. Aí o texto está dizendo que porque o povo clamou, o anjo do Senhor veio. E ele veio aonde? A Bíblia está dizendo que o Senhor veio debaixo do carvalho que está em Ofra. Que lugar é esse? Simplesmente 500
300 metros de onde se encontravam os altares de Baal. E a gente fica pensando, como assim? Deus não vem aonde Ele não é reverenciado. Deus não vem aonde Ele não é respeitado. Aí eu vim aqui hoje dizer nesse altar que depende de quem está clamando. Tem lugares que o Senhor não entraria, mas só porque você clamou, Ele está entrando lá. Tem prostíbulo que o Senhor não iria, mas só porque um projeto clamou, Ele está entrando lá. Tem boca de fumo onde o Senhor não é respeitado, mas só porque você clamou, o Senhor está entrando lá. Se um filho clama, o Senhor vem. Se um filho clama, o Senhor vem. Eu vou repetir isso mais uma vez, porque tem alguém aqui que precisa entender isso. Se você clamar, o Senhor está chegando aí. Se você clamar, o Senhor está vindo aqui fazer o quê? Aquilo que você nessa noite veio buscar. Aí o texto diz que ele desce e ele vai observar. Ele vai ver que tem um homem, um jovem, que está todo mundo escondido dentro do buraco, mas ele está trabalhando. Um jovem que viu que não dava para fazer nada na eira, mas ele foi para o lagar. Aí o Senhor começa a observar ele e vai dizer, ó, trabalhador. Está todo mundo escondido. Está todo mundo com medo. Está todo mundo dizendo, vai chover, vou não. O trânsito vai dar um caos, vou nada. Hoje é sábado, vou descansar. Mas teve um que deu na hora do culto e disse, com chuva ou sem chuva eu estou chegando. Aí o Senhor está observando e dizendo, ó, não é só trabalhador não, é inteligente. Porque ele entendeu que se não tem jeito lá fora, aqui dentro tem. Ele entendeu que se não dá na eira, aqui no lagar tem jeito. Que para o médico disse não, aqui eu digo sim. É inteligente. Aí tem gente que chegou aqui e disse, sou inteligente nada. Eu estou no lagar porque eu sou covarde, porque eu estou com medo. Aí o Senhor está dizendo, você não é apenas trabalhador e inteligente, você está esquecendo de um requisito. Você é guerreiro, menino. Você é guerreira, menina. Não é a primeira luta que a gente passa junto, nem a primeira dificuldade que a gente vai sofrer. O Senhor está dizendo, ei, olha para as marcas que você carrega. Você tem experiência comigo. Lembra daquele dia que eu te socorri? Daquele dia que você pediu a morte, eu estava lá dizendo, eu sou vida, olha para mim. Lembra quando você disse para mim, Senhor, eu não consigo mais, e eu te fortaleci com a minha graça. Não vai ser hoje que eu vou soltar a sua mão. Não vai ser agora que eu vou desistir de você. Aí a Bíblia está dizendo que Gideão vai ver o anjo do Senhor. E a primeira coisa que o Senhor vai dizer para ele é que ele é o quê? Cadê o pessoal bom de Bíblia? Qual é a primeira coisa que o Senhor vai dizer para ele? Corajoso. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, por quê? A primeira coisa que o Senhor fala para ele é que ele é corajoso. Aí o Senhor me disse, filha, limite de jurisdição, tempo e espaço, quem tem é o homem. Eu disse no versículo 12 que ele era valoroso, corajoso, porque eu já sabia o que ele iria dizer no versículo 15. No versículo 15 ele está olhando para mim dizendo, eu sou da menor casa, eu sou da menor tribo, eu sou o menor, eu sou o incapaz, eu sou o improvável. Aí o próprio Deus fiz questão de descer na terra e dizer, antes que você me diga quem você é, eu estou dizendo, eu te conheço e eu te chamo de homem valoroso, eu te chamo de menina valorosa. Porque o Senhor te conhece até melhor do que você mesmo. O Senhor está dizendo, você não é covarde. Esse lagar não é o seu medo que te levou. Era eu criando uma estratégia só para te atrair. Porque lembra quando você disse, quero viver profundidade? Profundidade nunca foi sinônimo de conforto. Então eu te deixei desconfortável aqui, só para que eu pudesse chegar e te dizer, ei, não é você desistindo,
É só a minha graça te pegando nos cornos e fazendo o que eu quero e não o que você quer. Tem projetos seus que não deram certo. Tem planos que não foram executados. E você está pensando, fracassei. Aí Deus está dizendo, fracassou não. É que você disse, Senhor, faz a tua vontade. E para que a minha prevalecesse, eu precisei frustrar. Tem projetos do Senhor que muitas vezes não vão se parecer com os nossos. Mas todas as vezes que a gente fala, Senhor, faça a tua vontade, a gente está entregando para Ele os nossos sonhos e dizendo, se não te serve, joga fora. E me mostra quais são os teus. Aleluia! Se os meus projetos não te servem, descarta. E me mostra quais são os teus. Aí aquele menino vai fazer perguntas para Deus. Mas o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tanto mal. E a gente pensa que Deus vai responder. É gente que está cheia de perguntas para Deus e a gente quer entender o porquê de tanta coisa. Mas o Senhor não dá respostas para Gideão. O Senhor só diz vai. Mas Senhor, vai. Não dá tempo de te explicar agora. Eu vim só para te convocar. Deixa que no caminho eu vou te explicando tudo. Mas não para só atrás do porquê, não. Caminha, vai. E eu vou como, Senhor? Vai com essa tua força. A Bíblia não diz, eu vou renovar as suas forças. Eu vou te dar uma nova força, uma nova habilidade. Eu vou te trazer reconhecimento. Eu vou te dar capacidade. Não, a Bíblia está dizendo, vai com o que você já tem. Porque lá no início da criação, eu já implantei em você o diferencial. Qual que é? É só contar para mim que eu respondo. Vai com o que você tem. Aí a Bíblia diz que aquele menino vai fazer uma oferta. Ele aprendeu que todas as vezes que o Senhor aparecia, que o Senhor merecia uma oferta. Aí o texto diz que ele corre lá, prepara bolo, entrega a oferta e o Senhor recebe. Mas no final do dia o Senhor reaparece para Gideão e diz, Gideão, mais cedo você me deu farinha, eu aceitei. Mas eu tenho com você algo mais profundo. E eu quero com você um novo nível. Então faz o seguinte, vai lá na casa do seu pai e pega um boi. Eu não quero de 1 ano, eu não quero de 3 anos, eu quero de 2 ou de 7. Eu quero que você traga e você vai sacrificar esse boi. A Bíblia diz que ele, ouvindo a palavra do Senhor, imediatamente pegou o boi da reprodução, destruiu os altares de Baal e sacrificou ao Senhor. O que você está tentando dizer? Nessa noite, tem jovens que entraram aqui que estão acostumados a ofertar farinha e o Senhor sempre aceitou. Mas você chegou aqui hoje dizendo, eu quero um nível de profundidade maior. Aí o Senhor está dizendo, se você quer um novo nível, está na hora de entregar aquilo que te custa. Está na hora de entregar o boi. O que é o boi na sua vida? O que é que hoje você tem que deixar no altar? É um trauma? É um medo? O que hoje você precisa entregar aqui nesse altar? Eu quero que vocês coloquem de pé, meu tempo já esgotou. Farinha é o glória a Deus aqui embaixo. Farinha é aquele aleluia que não sai da alma. Farinha é aquilo que não te custa, então você entrega. Mas o Senhor está dizendo, aonde é que está aquilo que de verdade te custa algo? Aquilo eu não quero deixar as minhas amizades. O Senhor está dizendo, se é aí que o Espírito Santo está te pedindo, abra a mão. Eu pedi ao Espírito Santo para que ele falasse individualmente com cada um aqui a respeito daquilo que precisa ser deixado. Eu não sei qual é o boi que vai ser entregue aqui nesse altar hoje. Aleluia! Mas eu sei que se você se dispor a entregar,
o Senhor não vai te deixar de mãos vazias. O texto diz que à medida em que Gideão entregava o boi, o Senhor colocava nas suas mãos espada e tocha. Porque o Senhor nunca vai despedir o seu povo com as mãos vazias. Gideão agora vai convocar um povo e vai dizer: ei, nós temos que marcar a nossa geração. A Bíblia diz que 32 mil confirmam o nome na lista. 32 mil homens entram no grupo do WhatsApp, confirmam com o pastor que viriam. Mas aí diz: os covardes, os medrosos voltem. Só sobraram 10 mil. Aí o Senhor diz: ei, coragem sem preparo é suicídio. Quem não está preparado volta, sobrou só 300. Aí a gente olha e pensa: 300 é tão pouco, 300 é tão pouquinho. Aí Jesus está dizendo: eu dispensei uma multidão de curiosos e deixei aqui nessa noite só quem de fato quer entregar boi no altar, só quem de fato quer viver profundidade. E nós vamos orar. E enquanto a gente ora, o Espírito Santo vai entregar dons. O Espírito Santo vai nos mandar nessa casa porção dobrada. Porque eu acredito que no passado Deus pode contar com grandes homens e com grandes mulheres. Mas a geração de hoje, eu e você, somos a geração que o Senhor conta para impactar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Eles vão louvar. E enquanto eles louvam, o Espírito Santo vai visitar cada um. E aonde tiver um coração disposto a entregar ao Senhor aquilo que dói, aquele sacrifício que custe lágrimas, que o Espírito Santo os leve a um nível profundo de relacionamento e intimidade. O Espírito Santo tem a liberdade aqui nessa casa. Dê liberdade ao Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo está visitando. Os planos que foram embora. Você consegue escutar a voz do Espírito Santo falando dentro do seu coração? O Senhor está dizendo: entrega. Isso que está te doendo, entrega. Isso que está te frustrando, entrega. Esse abuso que te marcou, entrega. Não é o que Deus planejou. Levante-se do O chão. Senhor hoje quer que você saia aqui livre dessa prisão que hoje te prende. Espírito Santo de Deus, aonde tiver um coração quebrantado, que o Senhor possa, Pai, se mover nesse ambiente, porque o Senhor é o dono dele.